Olá, boa noite. Iniciamos então a nossa live. Estamos aqui um minuto antes da hora prevista, que é às 9 horas. Vamos ver se entra aqui os espectadores para então começar a nossa live a sério. Ver se nós conseguimos bater os espectadores da última live. Ainda não entrou ninguém. E pronto, já temos aqui o primeiro espectador. Viva Paulinho, como está? Eu estou à espera que hoje os espectadores coloquem dúvidas, está bem? Hoje temos uma live muito interativa. Estou à espera das vossas dúvidas, das vossas questões, para então podermos ter aqui um tema, está bem? Viva Nelson, boa noite. Ninguém me diz boa noite. Olá Zé, viva, boa noite. A Vera também já entrou. Viva, olá Vera. Vamos ver se entra aqui mais pessoas. Então, tínhamos aqui vários temas em cima da mesa para poder fazer, olá Diolinda, para fazer a live de hoje. Vira. E esses vários temas passavam por variedíssimas coisas, porque acho que é importante. Começamos logo a falar de construção e a importância de um consultor à construção e como é que podíamos fazer essa diferença, e efetivamente isto é muito importante, porque as pessoas hoje em dia cada vez mais estão pouco informadas e muito, olá Susana, viva, boa noite, e muito elevadas aqui um bocadinho pelas modas ou pelo vizinho que disse e sabem muito pouco, têm muito pouco conhecimento profundo sobre métodos construtivos, quais são as mais-valias, o que é que isso lhe pode trazer. E, portanto, sem descurar essa parte que continua a ser muito importante, esquecemos-nos de uma coisa ainda mais importante, que era dar a conhecer aqui um bocadinho melhor quem é a Sétimo Ambiente. E a Sétimo Ambiente, para além dos 20 anos, mais de 20 anos de mercado, para além de termos uma loja muito bem situada no Campo Pequeno, portanto, dar-nos aqui um acesso privilegiado a todas as pessoas, porque nós trabalhamos norte a sul do país, portanto é realmente um muito bom acesso. Para além de tudo isto, nós não somos apenas um escritório no Campo Pequeno com mais de 20 anos de existência, somos uma equipa. E essa equipa faz a diferença todos os dias para os nossos clientes. E era dessa equipa que eu queria falar-vos aqui um bocadinho hoje e perguntar-vos se tinham aqui alguma dúvida no que diz respeito à interação dessa equipa com os nossos clientes. Pois bem, a nossa equipa, que é isso mesmo, é uma equipa que trabalhamos todos, a equipa, não existe aqui uma hierarquia, existe uma equipa e os nossos consultores estão todos entrosados em todo o esquema imobiliário. Portanto, não só fazem aquilo que um agente imobiliário é suposto fazer, não é? Aconselhar o cliente, vender o seu imóvel, procurar o seu terreno, procurar uma casa para o cliente, faz também esta parte da consultoria à construção, em que no seu todo acaba por ajudar o cliente do início ao final. Pois é, nós temos muitos clientes e é por isso que ultimamente vocês têm visto muitas publicações nossas que faz menção a querer recrutar mais pessoas para a nossa equipa, porque efetivamente os clientes são muitos e nós precisamos aqui de pessoas proativas que saibam trabalhar em equipa, porque trabalhar em equipa significa isso mesmo, ser apoiado sempre que precisar. Portanto, nós trabalhamos com pessoas com muito know-how na área, que toda uma vida fizeram trabalho imobiliário, mas também trabalhamos com pessoas que estão a aprender, que aprendem todos os dias,
que têm essa disponibilidade, essa força de vontade e têm formação contínua no sétimo ambiente sem pagar absolutamente nada, porque a formação é a chave de qualquer negócio. Portanto, essa formação é dada aos nossos agentes imobiliários, aos nossos consultores e, para além disso, mesmo quando essa consolidação de conhecimentos existe aqui alguma lacuna ou alguma insegurança por parte do nosso consultor, ele tem sempre ao seu dispor alguém que pode participar em reuniões com clientes, em reuniões com outros colegas, em reuniões com construtores. Portanto, há sempre aqui alguém que apoia a equipa nos momentos chaves. Portanto, e sem que o nosso consultor tenha que prescindir nenhum valor para o efeito. Portanto, eu acho que isto é que mostra realmente o espírito de equipa, a intrusão da equipa. Todas as lives eu tenho aqui consultores comigo, que estão sempre comigo. Isso mostra a sua disponibilidade, que mesmo em casa e com as suas famílias estão a participar na live para tentar dar aqui os seus inputs. Está prometido uma live em que se junta a nós mais um consultor para ter aqui uma... Olha, a Vera está a dar o seu exemplo, que nunca tinha trabalhado no ramo e nunca tinha pensado para o efeito e está-se a safar muito bem. Portanto, parabéns, Vera. Portanto, é isso mesmo, é o querer trabalhar, o querer se juntar a nós. Portanto, todos aqueles que se queiram juntar a nós e tiverem passado por esta live, podem sempre ou enviar o seu currículo ou ligar-me, basta ligar-me e nós conversamos um bocadinho, eu apresento melhor um bocadinho o nosso projeto, o nosso grupo de intenções e depois podem então juntar-se à nossa equipa. O que não tens que agradecer, porque o mérito é teu. No que diz respeito ao agente imobiliário, o esquema de incentivos é realmente a parte mais atrativa, a primeira que salienta aos olhos de qualquer pessoa. Mas, para além disto, a parte interessante mesmo é a parte do envolvimento com o cliente. A função é gira, porque não estamos a falar de fazer porta a porta ou ter uma escala que os obriga a estar disponíveis numa loja para estar disponíveis para o cliente. Não, o agente imobiliário da Sétimo Ambiente tem aqui total liberdade de trabalho, sempre com o apoio da administração, mas tem total liberdade de trabalho, não precisa de estar na agência e ir à agência obrigatoriamente em escalas de serviço, mas para além desta liberdade de trabalho tem também aqui depois uma interação com o cliente muito própria. Eu costumo dizer que os nossos clientes, quando nós dizemos salta, eles saltam connosco, porque eles sabem e têm a confiança de que efetivamente estamos a fazer o melhor para eles. Portanto, e é este o verdadeiro truque que nós temos com os nossos clientes, que é ser verdadeiros, transparentes, próximos, como se os nossos clientes fossem da nossa família. Portanto, vamos querer que eles sejam realmente bem serviços. E esses clientes são aqueles que nos referenciam a outros clientes, são aqueles que nos trazem aqui a bagagem que nós queremos para o nosso futuro. Portanto, o nosso agente imobiliário é aquele que tem um trato quentinho com o cliente. É aquele que, antes do cliente dizer esta é uma preocupação, o agente imobiliário já explorou aquela preocupação, porque sabe que efetivamente pode fazer a diferença aqui para o cliente, seja ele para a construção, seja ele para uma nova moradia, seja ele para vender a sua própria moradia. Bom, isto para vos falar aqui um bocadinho do porquê de estarmos aqui um bocadinho nesta fase do querermos mais pessoas para a equipa, porque efetivamente temos muitos clientes que precisam aqui deste consultor para os apoiar. Agora queria-vos falar um bocadinho do projeto em si. O projeto é um projeto que engloba uma visão 360, portanto não estamos a falar de um trabalho apenas
A Vera diz que só mesmo estando a trabalhar connosco, a agência é que temos a noção do que é trabalhar connosco. E é verdade, é um bocadinho, é assim, é sofrer maus tratos como a Vera sofre e gostar. Vocês têm que pensar nessa possibilidade, que é, vocês vão gostar de sofrer os maus tratos, porque nós na agência é assim, entra um agente imobiliário e nós começamos logo com os maus tratos, que é para ele depois não estranhar. E depois habituam-se, criam um gosto pessoal para esses maus tratos e, portanto, depois acabam por cultivar aqui um bocadinho do gosto desses maus tratos. Por exemplo, o CEO da agência imobiliária, o Sr. Fernando Gamboa, essa sua excelência, normalmente é aquele que administra mais maus tratos aos colaboradores. E depois, eu também sou maltratado, disse-me Paulo, muito. E depois ele administra estes maus tratos aos agentes imobiliários e depois em casa eu tenho que trabalhar e fazer lives e ele está sentadinho no sofá. Olhem ali, olha esta maravilha. Ele sentadinho no sofá e eu que faço as lives. Portanto, isto aqui é uma maravilha, isto é um trabalho de equipa maravilhoso. Ele senta-se no sofá a ver televisão e eu trabalho. Portanto, a divisão de tarefas está feita à partida. Agora, quanto a este projeto 360, e falando aqui um bocadinho mais a sério, nós trabalhamos tudo aquilo que uma agência imobiliária, como toda a gente sabe e está pré-definido, todas as agências imobiliárias acabam por fazer um pouco mais do mesmo, que é ajudar o cliente a vender o seu imóvel, procurar o seu terreno e vender-lhe uma casa. No que diz respeito à nossa agência imobiliária, vai muito além disto. Portanto, efetivamente nós vendemos o imóvel do cliente. E porquê que vendemos o imóvel do cliente? Nós vendemos o imóvel do cliente, imagine que o cliente quer construir, por exemplo. Existe um timing ideal para vender a casa do cliente, caso o cliente pretenda construir. Isto porque estamos a falar de uma obra que vai durar algum tempo, portanto o cliente vai prescindir da sua casa, vai viver com familiares ou vai alugar uma outra casa, portanto vai fazer aqui um investimento financeiro e, portanto, existe aqui um timing que pode ser respeitado para colocar à venda o imóvel. Portanto, o agente imobiliário que está a fazer a consultoria à construção pode melhor orientar o cliente nesse sentido e, portanto, reduzir aqui o impacto familiar com aquilo que o cliente pretende, com as suas pretensões. No que diz respeito à parte do terreno, hoje em dia procurar terreno é difícil. A Susana está a dizer-nos, apoiamos o cliente do início ao fim do processo, sempre ao seu lado, tirando as preocupações ao mesmo. E é uma grande verdade, é isso mesmo que nós fazemos, reduzimos completamente as ansiedades do cliente porque ele sabe que pode confiar em alguém que tem mais conhecimentos ou os conhecimentos certos, quero eu dizer, para o ajudar em todo o processo. Para além da parte do terreno estar muito difícil, ser possível a aquisição do terreno num valor aceitável e ter a certeza que efetivamente aquele terreno tem as características, reúne as características que o cliente quer, e se vocês forem ver a live passada que falámos de terrenos, tem aqui grandes conteúdos acerca das problemáticas que é encontrar um terreno hoje em dia. Nós que estamos especializados na parte da construção conseguimos garantir, com a ajuda a auxiliar o cliente a procurar o terreno certo, que efetivamente aquele é o terreno certo. Não vão adquirir um terreno que depois mais tarde só dá para plantar batatas, não dá para fazer aquilo que vocês têm pretensões de fazer na construção. Depois, construir é um mundo, não é? Existe uma infinidade de sistemas construtivos hoje em dia, uns melhores, outros piores, uns construtores mais sérios do que outros, infelizmente, e portanto o cliente precisa daqui de ajuda à procura do construtor certo, que lhe vai entregar o produto certo para ele construir. E aí estamos nós, que é, nós já traçámos essas parcerias, nós já fizemos essa triagem, nós já conhecemos aqueles construtores para propor ao cliente. E não temos um construtor, temos variedíssimos construtores de diversos sistemas construtivos, portanto,
de tudo aquilo que vocês possam imaginar, e estamos à procura sempre de novas tecnologias na construção e sempre de novos construtores que propõem coisas diferentes. Não só coisas diferentes a nível de orçamento, que é muito importante, portanto, como a minha avó dizia, sem ovos não há omeletes, portanto, com o valor que o cliente pretende para construir, mas também com o sistema construtivo que mais se assemelha às necessidades do cliente e às pretensões do cliente. Portanto, conseguimos fazer aqui uma triagem assertiva daquilo que o cliente quer, de forma a que o cliente tenha a noção de que vai ter a moradia pelo valor contratado logo no início, sem derrapagens, etc. Portanto, os consultores à construção e consultores imobiliários da Sétimo Ambiente conseguem fazer este processo de gestão do início ao final. E quando estamos a falar da gestão do início ao final, não estamos a falar apenas do, olha, está aqui o construtor, e este é o construtor certo para si, portanto assine este contrato porque este é o construtor certo para si. Não, o consultor da construção faz muito mais do que isso. Ele ajuda o cliente no que diz respeito ao estudo prévio, portanto, ele ajuda o cliente a reunir todas as pretensões de forma a ser aqui entregue depois um orçamento assertivo para as suas intenções. Ele está no momento da assinatura do contrato, da formalização, sim, mas ele está até o final da obra. Portanto, sempre que o cliente precisa do consultor para mediar uma qualquer situação, às vezes é só mesmo um processo de ansiedade porque não está a perceber o porquê naquele momento a sua obra estar a demorar mais tempo naquele momento, porque a questão que colocou ao construtor ficou aqui meia dúbia no que diz respeito à sua interpretação, e tem o consultor que é isento e é neutro e faz esta ponte para lhe dar as respostas que ele procura. Portanto, eu acho que aqui faz toda a diferença. Estamos a falar de uma pessoa que media a obra e faz aqui a gestão, inclusive com o construtor do cronograma de obra para o cliente, mas também dos valores que o cliente possa ter aqui pendentes, e tem imensa gente a convidar-se como colaborador da live. Confesso que nunca pensei em ter colaboradores para a live, mas vou começar a pensar com tanta adesão que tenho para convidar-se como colaborador para a live. Bom, isto é aquilo que a Sétimo Ambiente faz, aquilo que a Sétimo Ambiente propõe aos nossos clientes, aquilo que os consultores da Sétimo Ambiente fazem. Portanto, do ponto de vista de recrutamento, se estão à procura de uma agência imobiliária ou de uma função que vos distingue dos demais, para além disso, que vos dá aqui aquele gostinho, aquela adrenalina de poder ajudar e desenvolver num projeto, num seu todo, e não apenas momentaneamente fazer contratos, este é o sítio certo para se juntar. Do ponto de vista do cliente, ter um consultor imobiliário que está especializado em tudo aquilo que você precisar. Imagine que quer comprar uma casa, mas que essa casa precisa de uma obra profunda, de uma pequena obra, de um apontamento que para si vai fazer a diferença no dia-a-dia e que aquela pessoa que lhe vendeu a casa não pensou para o efeito. Pois é, nós temos também a solução. Ter um consultor imobiliário que tem essas soluções, das mais pequenas às mais complexas, pode fazer a diferença. Para além disto, este consultor é aquele que vai ficar consigo para a vida, porque este consultor vai ter a relação próxima que o cliente merece. E a relação próxima, não estamos a falar de alguém que vai bajular clientes, porque não é essa a nossa função. A nossa função é ser transparente e sério com o nosso cliente, e o cliente ter sempre uma resposta atempada para as suas dúvidas, para as suas questões, e é para isso que nós lá estamos. Portanto, este é o nosso todo. Queria ouvir desse lado, meus caros colegas que estão aí, mais coisas que vocês tenham para dizer. Olha, aproveitem para falar mal da administração, que ele não ouve. Portanto, desabafem.
Querem dizer mais alguma coisa aos clientes que entretanto tenham entrado ou com potenciais colegas que queiram estar connosco? Atenção que apesar de estarmos sediados a sétima ambiente está sediada no Campo Pequeno, nós temos consultores do norte a sul do país, portanto podem juntar-se a nós independentemente da localidade onde vivem, é só ter vontade, é só querer, até porque nós trabalhamos construção norte a sul, nós trabalhamos imóveis norte a sul, portanto nós vamos precisar de vocês nos 4 cantinhos de Portugal, portanto estejam à vontade para se juntar à nossa equipa. Colegas, Vera, Paulo, Susana, vocês que estão por aí, que eu já vos vi por aí, que foram mandando aqui algumas mensagens, digam alguma coisa para convidar para a nossa equipa e digam alguma coisa para dizer aos nossos clientes, para os confortar a dizer que efetivamente vão ser bem tratados, só vocês é que são mal. Os clientes chegarem ao pé de nós e dizerem que fomos conquistados pela nossa transparência, sim, isso é um grande cartão de visita e eu acho que faz toda a diferença para todos os clientes, que é o cliente reconhecer que nós fomos transparentes e que fomos prestativos sempre, durante todo o processo com eles, independentemente se é um processo de construção ou ser um processo de aquisição de imóvel ou de venda do seu imóvel. É realmente um orgulho, perceber que os clientes efetivamente estão do nosso lado e tomam as nossas dores, os nossos clientes tomam as nossas dores. Já houve aqui alguns desencontros de informações até com colegas de outras agências e os clientes tomaram aqui as nossas dores e defenderam-nos, e quando é os clientes a defender-nos temos aqui outro peso, porque quando somos nós estamos apenas a defender a nossa camisola e a nossa casa, quando são os clientes a defender-nos isto tem aqui outro peso completamente diferente, mas com um co-apresentador que se queria juntar à nossa live como co-apresentador. Eu tenho que me informar melhor o que é isto dos co-apresentadores, que isto pode ser aqui uma nova e inteira live. Não sei muito bem se nós queremos isso para nós, mas pronto, isso depois logo vemos. Mais dúvidas? Mais declarações aos nossos clientes? Acho que eles merecem, todos os clientes que nos têm procurado, acho que merecem efetivamente haver aqui pessoas que reconhecem deste lado também que eles são bons clientes. Nós temos aqui muitos bons clientes connosco e deixem aqui fazer-vos um parênteses enquanto não me dizem mais nada, de que eu fiz aqui um pequeno vídeo com um dos nossos construtores na sexta-feira passada, porque fomos visitar a obra de um cliente, a Fátima, e fizemos aqui um pequeno vídeo de um dos nossos construtores, neste caso de ICF, que foi assim um boom um boom no sentido de ser um sistema construtivo novo, com muitas dúvidas, com muitas reservas em alguns aspectos, mas também com alguma expectativa e alguns testemunhos de clientes que efetivamente, o Paulo Correia diz, não falar mal do CO, os nossos consultores acompanham os nossos clientes desde o início ao fim. Não falar mal, não, tem que sofrer os maus tratos que ele nos faz sofrer todos os dias. Com o sétimo ambiente o cliente fica super impressionado com a quantidade de tipo de construções. É verdade, Susana, o nosso cliente fica aqui um bocadinho abismado porque nem todos eles têm o conhecimento de que efetivamente existem tantos sistemas construtivos. Estava-vos a falar deste vídeo do ICF. Deixem-me-vos dizer que vai ser feito aqui mais para a frente a exploração do nosso CO, que inferno. Eu acho que está toda a gente contra o CO, ele não nos ouve, é a sorte. Não podemos almoçar com o CO, são pelo menos 2 kg a mais. Pois sei, agora é o que temos.
No que diz respeito aos sistemas construtivos, vamos fazer aqui lives para cada sistema construtivo, mas mais do que isso, vamos fazer vários vídeos de vários sistemas construtivos para serem lançados, para efetivamente as pessoas poderem acompanhar a obra e ser mais informadas no que diz respeito à parte dos sistemas construtivos e também dos parceiros, de alguns parceiros que nós representamos. Às vezes é difícil chegar a todos, mas vamos conseguir mostrar bastante, e vamos fazer lives de esclarecimentos dos sistemas construtivos, pelo menos dos principais, daqueles que têm tido mais procura, nós vamos fazê-lo, está bem? Portanto, se quiserem deixar em mensagem ou em comentário em alguma publicação quais seriam os sistemas construtivos que gostariam de ver abordados inicialmente, podemos priorizar os mesmos em relação a outros, está bem? Portanto, tenho aqui um sobrinho. Olá tia, olá tio, não sei qual é o meu sobrinho. Temos experiência em ajudar os clientes e escolher o melhor nos sistemas construtivos, é verdade. É o meu Tiago, beijinho Tiago. Até o meu sobrinho vem assistir à live da tia qualquer dia, ponho a minha família toda, que é para fazer aqui mais números. Já percebi que és tu, Tiaguinho, beijinhos. Bom, se não existem aqui mais dúvidas sobre os sistemas construtivos, ou se a Vera, pois nós não contactamos só com construtores, vamos ver a forma de construção, é verdade, vamos ver a forma de construção, vamos ver o trabalho feito já do construtor e as provas dadas no mercado. Se não existem aqui mais dúvidas, hoje vamos encurtar a nossa live aqui 4 minutinhos, e para uma próxima cá estaremos novamente. Desta vez vamos tentar fazer aqui uma live mais interativa, de forma a poderem contar não com co-apresentadores, mas com mais do que uma cara na live, para nós podermos falar aqui um bocadinho melhor de alguns temas. Agora, como vos disse inicialmente, se vocês quiserem, por favor enviem mensagem ou deixem um comentário em alguns dos nossos vídeos que vamos lançando, a dizer qual seria o tema que vocês gostariam de ver abordados para uma próxima live. Despeço-me de todos, foi sempre e é sempre um prazer estar convosco. Portanto, para a próxima quarta-feira, às 21h, cá estaremos novamente. Adeus, beijinhos a todos.